Olá, muito bom dia, investidor. Seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, agora 10 horas e 21 minutos, dia de greve geral pelo país. Várias manifestações acontecendo nas principais cidades, vias bloqueadas, muitas pessoas protestando, algumas sem conseguir ir trabalhar. Mas será que isso vai afetar o mercado financeiro neste pregão? E a resposta é não, e eu explico agora o porquê. Em conversa com analistas, a gente tem três motivos que dão a dimensão do porquê esta greve não deve afetar o mercado nesta sexta-feira. O primeiro deles é a importância dos investidores estrangeiros no mercado de capitais brasileiros. Eles respondem por mais da metade do volume negociado na Bolsa, e quando a gente está falando dos contratos futuros da BMF, a gente está falando aí no volume de 30% a 40%. Como eles não estão sendo afetados pela greve, isso não afeta, então, essa porção importante do mercado de capitais. Quando a gente olha para os investidores domésticos, existe aí outro motivo que explica o fato de também eles não serem afetados. Os analistas dizem que essa sexta é um dia muito importante para o mercado. A gente já teve a divulgação do PIB dos Estados Unidos, um indicador importantíssimo que já está mexendo com os ativos. A gente vai falar disso daqui a pouco. Além disso, também hoje é dia de rolamento de contratos de câmbio, fechamento de PETAX. Então é um dia importante para quem trabalha no mercado financeiro. Então as pessoas precisam estar no trabalho. Então quem trabalha no mercado se programou e também não se deixou afetar aí pelas manifestações que estão acontecendo, especialmente aqui em São Paulo, centro financeiro do país. E a gente fala também do terceiro motivo, que é um comunicado que a B3, a empresa aí resultado da fusão da BMF Bovespa com a CETIP, emitiu na noite desta quinta-feira, garantindo o funcionamento normal do pregão. Disse que tudo vai estar funcionando por lá, que os funcionários vão estar trabalhando. Então a gente tem esses três motivos que explicam por que a greve geral, que está aí tendo reflexos por todo o país, não vai afetar os mercados. Então a gente passa agora para os indicadores importantes que já saíram nessa manhã. A gente começando aqui pelo Brasil, a gente tem os dados de desemprego. A taxa de desemprego avançou de 13,2% para 13,7% entre os 3 meses encerrados em fevereiro para os 3 meses encerrados em março. Esse número veio em linha com as expectativas do mercado, ou seja, já era esperado mesmo um avanço do desemprego. Mas a título de comparação, nos trimestres de 2016, nos 3 primeiros meses, a taxa de desemprego estava em 10,9%. Portanto, a gente vê aí um aumento de 2,8 pontos percentuais. Agora a gente passa para o indicador externo, é o dado do dia, o PIB dos Estados Unidos. E o PIB dos Estados Unidos decepcionou os mercados. Olha só, a economia norte-americana cresceu apenas 0,7% no primeiro trimestre, e isso ficou abaixo das expectativas. A mediana aí era de uma alta de 1%, o que já representaria uma desaceleração. E aí esse foi também o pior desempenho para o período em 3 anos. Depois desse dado, a gente teve o Ibovespa desacelerando, os contratos futuros do Ibovespa desacelerando e também o dólar futuro acelerando. A gente mostra daqui a pouco como está a cotação. O terceiro indicador também saiu pelos Estados Unidos, é relativo à inflação. É o PCE, que é o índice de preço com gastos de consumo, ele que avançou aí a uma taxa anualizada de 2,4% no primeiro trimestre de 2017. Lembrando que essa taxa fica acima da meta do Fed, que é de uma inflação de 2%. Agora a gente fala da agenda do dia, a gente tem ainda dados a serem conhecidos tanto aqui como nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, às 10h30, sai o resultado fiscal do setor público consolidado. São os dados das contas públicas, então é um dado importante para a gente saber como é que está a evolução da dívida pública e também dos gastos do governo. Então tudo isso sai às 10h30 da manhã. Às 10h45 a gente tem o PMI de Chicago. Às 11 horas tem a confiança do consumidor, medida pelo sentimento de Michigan, e às 3h30 da tarde os investidores vão acompanhar o discurso do presidente do Fed da Filadélfia, que é o Patrick Harker, ele que pode dar pistas aí sobre o futuro da decisão de política monetária dos Estados Unidos, hoje que a gente conheceu dados tanto de atividade, o PIB, quanto de inflação. Então é o primeiro discurso de uma autoridade do Fed depois desses dois dados importantes por lá. Vamos dar uma olhada agora no Home Broker, ver como que estão reagindo os ativos a todas essas informações. A gente tem nesse momento, olha só, o Ibovespa Futuro,
ele agora com uma alta de 0,19%, a gente tem registrando aí 64.799 pontos, bem pertinho da máxima, mas está perdendo força. Essa então é o comportamento do Ibovespa nessa abertura de pregão. E aqui a gente está hoje com 2 contratos de dólar para ver. Como a gente está no último pregão do mês, esses contratos aqui, que é o DOL-CAR, que é o que vence em maio, começa a perder liquidez. E a gente começa então a acompanhar já o contrato que vence em junho, que é o DOL-M. E o que a gente vê é uma aceleração, uma alta aí do dólar futuro, isso devido principalmente ao dado do PIB que veio mais fraco nos Estados Unidos. Então a gente falando do contrato de junho, ele avançando aí 0,4%, agora negociado a R$ 3,224, R$ 3,22, um salto aí no dólar que a gente está vendo. Quando a gente olha os juros, a gente tem os juros curtos avançando, perdão, os juros curtos estão recuando nesse momento, eles perdem aí 1 ponto base e meio, os contratos com vencimento em janeiro de 2018 com 9,50%, 9,5%, e a gente tem estabilidade nos juros longos, eles que vencem em janeiro de 2021, agora em 10,12%. Então a gente passa agora ao destaque corporativo, a gente tem a temporada de balanços ganhando muita força, e você que acompanha esses dados, eu vou falar as principais empresas que divulgaram seus resultados entre a noite de quinta-feira e amanhã desta sexta-feira. Então tome nota. A gente tem TIM, a gente tem a RD, que é a ex-Raia Drogasil, Pão de Açúcar, Smiles, Hering, Copasa, Grendene, Fleury, Transmissão Paulista, Movida e JSL. E aí, para encerrar o noticiário corporativo, a gente fala da terceira prévia do Ibovespa, que foi divulgada nesta sexta-feira e ela que vale, portanto, aí para o período de maio a agosto. Então a gente tem o retorno das ações preferenciais da Copel, CPLE6, estão de volta ao índice e a gente tem também a confirmação dos papéis preferenciais da Eletrobras, o ELET 6, que estão confirmados, portanto, na carteira. Estes foram os destaques desta sexta-feira no Infomoney na Bolsa. Lembrando, segunda é feriado, eu estou de volta na terça-feira que vem, a partir das 10h15 da manhã. Para você, bons negócios, um bom pregão e até mais. Tchau!